um encontro que restaura o propósito da vida. Abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, versículo 3 a 16. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele, orou, pedindo a morte. E disse: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeceira, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Disse o Senhor. E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. E quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que estás fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja a Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nimsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Vamos orar? Pai, que teu Espírito Santo nos dê a tua palavra e comunique intensamente a tua vontade e a tua palavra ao nosso coração nesta noite. Também que o teu Espírito Santo comunique esta palavra a irmãos e irmãs que durante a semana vão ouvir esta mensagem, vão assistir esta mensagem e também precisam de uma visita do Senhor no coração. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nosso tema: o encontro que restaura o propósito da vida. Alguém que possui um arco e uma flecha não terá como exercitar esse arco e flecha se ele não tiver um alvo. Aplicando esse princípio, a nossa vida se torna uma realidade imprescindível. Se não houver um alvo, se não houver uma meta,
nós não temos como ser usados pelo Senhor. Se não olharmos para o sonho que o Senhor tem para a nossa vida, nós perdemos a noção de propósito, ou seja, de alvo, para onde caminhamos, para onde andamos como seres humanos. E o que é um propósito? É algo que se pretende fazer ou conseguir. Propósito é intenção, intento, projeto. Propósito é deliberação. Propósito é determinação, decisão e resolução. E nesse caso, com respeito à nossa vida, Deus tem um propósito, ou seja, uma determinação, tem um alvo para a nossa vida, Deus quer nos usar. E no caso de Elias, nós olhamos para um profeta extremamente marcado por um momento de dor, um momento de medo. Mesmo após grandes vitórias espirituais, o medo, a exaustão o empurraram para dentro de uma caverna. Elias está desanimado e ele até ora para que Deus tire a sua vida, ele pede a morte neste momento, e nós lemos isso no texto. A sua história é uma história muito clara na Bíblia. A narrativa das histórias do profeta Elias são muito completas, cheias de detalhes, mas um dos grandes detalhes que nós encontramos na história de Elias é que ele enfrenta os profetas de Baal. Primeiro ele profetiza um momento de seca que havia em Israel. Ele chama o rei Acabe, era o rei de Israel, e ele diz, olha, Deus não vai permitir chuva durante muito tempo, e aquilo foram passando mais de 3 anos, e aí o rei de Israel culpava Elias por aquela profecia, se Deus havia mandado, tanto que ele mandou procurar Elias por todos os lugares, que ele queria matar Elias, porque ele considerava Elias o perturbador de Israel, simplesmente porque ele falava em nome de Deus. É interessante que sua história prossegue, porque em um dado momento Deus diz para ele, volta e se apresenta a Acabe. E aquilo já fazia mais de 3 anos que não chovia. E aí ele se apresenta a Acabe e vem um homem procurá-lo e diz, olha, fala para Acabe que eu estou aqui. Mas ele disse, mas Acabe quer matá-lo. Se você não estiver aqui, ele disse, não, eu prometo para você que eu vou estar aqui. E quando Acabe, o rei, chega, ele diz, aí está o perturbador de Israel. Quando Acabe chega, o rei Acabe, ele reconhece Elias não como profeta, mas como um perturbador, como um homem que não se interessa pelo bem-estar do povo de Israel. Bom, e aí Elias faz um grande desafio, e ele é conhecido por esse desafio. Traz os profetas de Baal. Jezabel era a mulher de Acabe, e ela era idólatra, ela estabeleceu o culto a Baal, que era um deus da fertilidade, e havia 400 profetas de Baal. E mais uma outra deusa, havia mais 450 profetas. E ele chama toda essa galera e diz, olha, vocês vamos fazer o seguinte, vamos fazer um desafio, chama o povo, reúne o povo e nós vamos fazer um altar, nós vamos fazer algo diferente. Vamos fazer um altar, vocês clamam para Baal primeiro e eu clamo para Deus. Há de ser que o Deus que respondeu é o Deus verdadeiro. Então, os profetas de Baal começam a clamar e começam a se retalhar, se cortar e gritar para o Baal, e Elias começa a dizer para eles, olha, grita mais alto, pode ser que Baal tenha saído para passear, ou esteja cochilando, então, quem sabe assim ele ouve, mas não ouviu, não aconteceu nada, então Elias faz um outro desafio, ele disse, agora sou eu. No dia seguinte ele faz um altar com 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, e aí ele, nesse altar, ele resolve molhar, ainda cava uma espécie de vala, de canaleta ao redor do altar, enche de água e deixa o altar totalmente, completamente molhado, ou seja, a possibilidade de se forjar alguma coisa ali seria zero. Então, eles já sabiam que Elias não poderia fingir um papel naquele momento, porque tudo estava molhado e o fogo não iria pegar. Mas quando ele reparte o cordeiro para sacrificar ao Senhor, e ele ora ao Senhor, e o Senhor manda fogo dos céus, e vocês conhecem a história. A história maravilhosa do enfrentamento dos profetas de Baal, e depois o povo mata os profetas falsos. Bom, e aí vamos, o que vai acontecer depois? Depois ele
ele olha para Acabe e diz, olha, volte para sua casa, vai chover. Mas não havia nenhuma nuvem. E depois ele manda avisar pelo seu servo que a chuva estava chegando e que ele se apressasse. Mas quando Acabe conta para Jezabel que todos os profetas do seu Deus Baal estavam mortos, ele disse, amanhã eu faço com Elias o que foi feito com os profetas de Baal. Então esse momento é quando encontramos Elias completamente amedrontado numa caverna. Elias agora ele perde a noção do que está. O seu sentimento de solidão, ele mergulha no desespero solitário e ele quer morrer. O que atinge Elias foi uma reação emocional e a psicologia chama isso de transtorno do estresse pós-traumático. É um distúrbio da ansiedade caracterizado por um conjunto de sinais e de sintomas físicos, psíquicos e emocionais. Elias, então, ele tem esse enfrentamento, ele vê o sobrenatural de Deus, ele sabe para que ele foi chamado, ele sabe o que Deus está fazendo, mas naquele momento, quando Jezabel disse, eu vou matar esse cara amanhã, ele foge, vai para um deserto, ele larga o servo dele num lugar e diz, eu vou sozinho. E ele se coloca debaixo de uma árvore, então ele pede a morte. Ele disse, basta, Senhor, eu não quero mais. Eu desisto de tudo. Eu não quero mais. Eu não quero mais viver. E é interessante que quando ele ora desta maneira, ele dorme com fome, porque ele está no deserto, com sede, porque ele está no deserto. Então aquele era um ambiente normal para morrer. Mas Deus, o Deus que nos ouve no altar, é o mesmo Deus que nos procura quando estamos na caverna. Deus não rejeita Elias por estar com medo. Ele vai atrás de Elias, ele manda um anjo. Em primeiro lugar, se você observar, ele manda um anjo e Elias está dormindo. E aí tem pão assado naquele momento em brasa e tem água para que ele beba. Ele come, volta a dormir. O anjo torna a chamá-lo, ele torna a comer. Então ele disse, coma porque a sua viagem será grande. E ele vai para o monte de Deus chamado Horebe. Ele sai do deserto e ele vai para Horebe. Ele caminha 40 dias e 40 noites sem parar, e diz o texto que ele caminha com a força daquele alimento. É interessante que quando se vive esse estresse pós-traumático, ele tem o potencial de drenar o nosso tanque emocional, levando a pessoa a não ter reservas para lidar com o problema, enfrentar o problema que naquele momento chegou à sua porta. Há um livro chamado Andando de Tanque Vazio, do professor Ronaldo Sattler Rosa, que ele diz o seguinte, muitas pessoas estão andando com um tanque emocional e espiritual vazio. A nossa vida, ela deve ser marcada por uma plenitude do Espírito Santo, por conhecimento do Senhor, por relacionamento do Senhor, mas muitas vezes andamos com esse tanque espiritual e emocional vazios na nossa vida. A pessoa estressada e traumatizada, ela foca nos sentimentos e não nos fatos. Elias esgotou-se e ele simplesmente repete uma história o tempo inteiro. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar. Ele sabia que tinham pelo menos 100 profetas escondidos, que um líder lá de Israel escondeu aqueles profetas e alimentou e deu água para aqueles profetas, 50 e 50, escondidos em cavernas, que não foram mortos. E ele sabia disso, mas ele está exagerando diante de Deus, porque quando vivemos um estresse na vida, nós costumamos exagerar o acontecimento negativo, concentramos o restinho de força emocional na ótica da derrota. Elias está aqui vivendo esse momento. Ele fecha-se completamente para as pessoas, deixa o seu
servo ali, quando o anjo vem trazer comida, ele come, mas ele volta a dormir. Ele está interessado mais em morrer. Ele está interessado mais no seu sentimento de derrota, no seu sentimento de medo. Exagerando. Ele está desconectado das pessoas. E a única conexão com Deus que ele quer nesse momento é a conexão da morte. É o pedido que ele faz para Deus para morrer. Mas Deus nos reconecta e nos faz sair da caverna. Então ele vai, quando o anjo diz para ele, olha, vai lá em Horebe, e quando ele chega em Horebe, era para falar com Deus. Ele entra numa caverna. Ele sai debaixo da árvore, ele anda 40 dias e 40 noites, e em vez de se colocar no monte, ele entra na caverna e ali ele fica, naquela caverna. Deus sempre vai estar disponível a nos socorrer. A palavra do Senhor é muito ampla, muito clara. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Eu vou usar aqui, aplicando a história de Elias, socorro bem presente nos estresses da vida, nas derrotas da vida, nas incapacidades da vida. Mas interessante que toda a Bíblia ela tem uma harmonia de ensino com a palavra de Deus. E o próprio Jesus, certa ocasião, percebendo essa angústia dos discípulos, a preocupação com o futuro, e ele diz aos discípulos, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está falando de pessoas crentes, ele está falando de discípulos que caminhavam com ele está para pessoas que sabiam da salvação. Ele está falando com pessoas que sabiam do propósito de vida, mas essas pessoas podiam estar cansadas e sobrecarregadas. Jesus nos ensinou que somente conseguimos encontrar descanso e paz verdadeiro em Deus. O salmista Davi também chegou a essa mesma conclusão. Mais tarde, lá no Salmo 23, versículo 4, um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus, tem uma parte desse texto que mostra esse momento de angústia e sofrimento. E ele diz o seguinte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. Você já parou para pensar nessa maneira intensa de Deus agir quando estamos completamente derrotados, nos sentindo o pior dos piores? Só é possível superar o esgotamento espiritual com a presença de Deus. E observe bem que o texto diz que passou um vento forte, um terremoto e um fogo, mas o Senhor não estava nele. Deus se manifestou numa brisa suave, num cicio calmo e suave de uma brisa leve, tocando suavemente o rosto de Elias. E Deus então fala com Elias. Para ouvir a voz de Deus, precisamos aquietar a alma e desligar as vozes barulhentas do medo e das ameaças externas e das ameaças internas. Como o nosso tema geral é metamorfose, como Deus vai mudar este homem? Como Deus vai tirar eu vou usar a expressão aqui da metamorfose, como Deus vai transformar essa lagarta, esse profeta que se sentia o pior dos piores, isolado e abandonado, e como Deus vai mudar essa história de Elias, a ordem para sair e redescobrir o seu propósito de vida, redescobrir o alvo, para onde a flecha da vida deve apontar, redescobrir o objetivo da vida. O encontro com Deus cura o nosso emocional e nos envolve na rota, nos devolve a rota da vida. Volte para o caminho de onde veio. Elias não estava preparado para essa. Ele andou 40 dias e 40 noites para chegar a Horebe, porque Deus mandou. Mas agora Deus está dizendo para ele voltar pelo caminho que ele tinha vindo. Volte pelo caminho de onde você veio, para o deserto de Damasco. Chegando lá,
unja a Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nimsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Versículo 15 e 16. Queridos, a história de Elias continua. Ele pediu a morte para Deus. A sua metamorfose era a sua redescoberta do propósito de vida. A sua metamorfose era a sua redescoberta da missão que Deus tinha lhe confiado. Aquele homem de dentro da caverna, aquele homem no estresse pós-traumático, agora ele está vivendo o novo de Deus, a renovação do chamado de Deus. O que Elias temia era ser assassinado ou executado por Jezabel, porque os profetas de Baal estavam mortos, porque o povo tinha descoberto que eles eram falsos profetas e que Baal era um Deus falso. Porque o povo descobriu que o Deus verdadeiro queimaria o altar. Elias temia a morte, mas seu maior temor nunca aconteceu, pois ele não morreu, ele não experimentou a morte. Em 2 Reis, já é no 2 Reis, no capítulo 2, quase 15 anos depois, Deus leva, depois que ele cumpre tudo aquilo que Deus pediu para ele passa uns anos ensinando Eliseu, por ordem de Deus, aquilo que é um discipulado, preparação de Eliseu para um futuro ato profético, e realmente Eliseu marcou uma outra história, mas começou ali do lado de Elias. Lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11 e 12, ele e Eliseu estão caminhando, e diz assim um texto: e quando iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais viu Elias. Ou seja, ele pediu para morrer, e Deus não o levou à morte. Jezabel prometeu matá-lo, e Deus nunca permitiu que isso acontecesse. E esse homem enfrentou muitas lutas no ministério, mas em todas elas ele teve a coragem de saber que Deus estava conduzindo. Talvez você se sinta como Elias, perdeu o propósito, perdeu o alvo, não encontra mais prazer nas coisas do Senhor, não consegue mais ler a Bíblia, não consegue mais ouvir uma mensagem da palavra de Deus. Talvez você não tenha mais força, não consegue mais caminhar, não consegue mais testemunhar, e pensa: é hora de sair de cena da vida. O que Deus pensa disso? Você se encontra na caverna? Este homem que estava na caverna, Deus transformou, e aquele encontro com Deus restaurou completamente o seu propósito de vida. Eu termino usando as palavras de um livro de Rick Warren: você não está aqui por um acaso, mas você está aqui porque Deus tem sempre um propósito para a sua vida. Que Deus abençoe a você, a sua família, o seu propósito de vida. Amém?